Bom dia, amigos e amigas. Meu nome é Juliano e bem-vindos ao Alemão no Ponto. E o tema do vídeo de hoje é pronomes interrogativos e como fazer perguntas em alemão. Vocês estão prontos? Pois vamos nessa! Então, pessoal, vamos começar com os mais importantes pronomes interrogativos. E o primeiro que a gente vai tratar será o wer. Wer, que é o quem em alemão. E como exemplos de perguntas com wer, nós temos Wer spielt gern Fußball? Wer spielt gern Fußball? Quem gosta de jogar futebol? Wer spielt gern Fußball? Gern, pessoal, é como se fosse um gostar ou ter prazer com algo. E spielt vem do verbo spielen, que significa jogar. E Fußball, der Fußball é futebol. E também é a junção de duas palavras. Der Fuß, o pé, e der Ball, a bola. Então, der Fußball, futebol. Outra pergunta que a gente pode fazer utilizando wer é wer sind Sie, no formal, e wer bist du, no informal, que significa quem é você. E outro exemplo é wer ist das? Wer ist das? Quem é aquele ou quem é aquela? Outro pronome interrogativo é was. Was, que significa o quê? E exemplos de perguntas utilizando o was seria Was trinkst du gerne? Was trinkst du gerne? O que você gosta de beber? Trinks vem do verbo trinken, que significa beber. Você também pode falar Was ist das? Was ist das? O que é isso? Was ist das? E se você tiver dúvida a respeito de alguma palavra e gostaria que essa pessoa traduzisse para você em português, por exemplo, Wasser, você pode falar Was heißt Wasser auf Portugiesisch? Was heißt Wasser auf Portugiesisch? Que traduzindo teria um significado de o que significa Wasser em português. O que significa água em português. Mas se ao contrário você quer que a pessoa traduza a palavra do português para o alemão, você falaria Was heißt água auf Deutsch? Was heißt água auf Deutsch? O que significa água em alemão? Mais um pronome interrogativo muito importante é o wie. Wie, que significa como. E como exemplo, a gente tem o Wie geht's e o Wie geht's dir, que é um como vai você, que é bastante utilizado aqui na Alemanha. Você pode também querer saber como você pode chegar em algum lugar, como por exemplo o aeroporto. E como você falaria? Wie komme ich zum Flughafen? Wie komme ich zum Flughafen? Como eu chegaria no aeroporto? Wie komme ich zum Flughafen? Komme vem do verbo kommen, que significa vir ou chegar. E zum Flughafen, ao aeroporto. Como eu chego ao aeroporto. E outro exemplo também bastante comum, utilizando o wie, é Wie heißen Sie, no formal, e Wie heißt du, no informal, que seria como você se chama. Nós temos também o wie viel, que seria igual ao nosso quanto. Muito importante para aqueles que gostam de comprar coisas e saber o valor de tudo. E como exemplo, wie viel kosten die Schuhe? Wie viel kosten die Schuhe? Quanto custa os sapatos? Kosten, que nesse contexto, pessoal, significa custar. E Schuhe são sapatos, no plural. Der Schuh é o sapato e die Schuhe são os sapatos. Nós temos também o warum. Warum, que seria o porquê em português. E uma pergunta muito comum quando você está começando um curso de alemão e até mesmo durante uma prova oral de alemão é a seguinte: Warum lernen Sie Deutsch? Formalmente, Warum lernen Sie Deutsch? Ou Warum lernst du Deutsch? Warum lernst du Deutsch? Informalmente. Por que você aprende alemão? Lernen, pessoal, é o verbo
aprender em alemão. Lernen. Falando nisso, seria muito legal se vocês respondessem essa pergunta aqui embaixo nos comentários, porque eu fiquei curioso para saber o porquê vocês aprendem alemão. Mas voltando ao assunto, outra pergunta que vocês podem utilizar com o warum é: Warum treibst du keinen Sport? Warum treibst du keinen Sport? Por que você não pratica nenhum esporte? Warum treibst du keinen Sport? Treiben, pessoal, é o verbo praticar. Treiben. Keinen significa nenhum e Sport, der Sport, significa esporte. Der Sport. E outro exemplo de pronome interrogativo que nós temos é o wann. Wann, que significa quando. Como exemplo, wann fährst du nach Berlin? Wann fährst du nach Berlin? Quando você dirige para Berlim? Fährst vem do verbo fahren, pessoal. Fahren, que significa dirigir. Outro exemplo, wann kommt der Bus? Wann kommt der Bus? Quando o ônibus chega, quando o ônibus vem. Der Bus significa o ônibus. Der Bus. Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Quando você tem aniversário ou quando você faz aniversário. Hast, pessoal, vem do verbo haben, que significa ter, verbo ter. E Geburtstag, der Geburtstag significa aniversário, pessoal. Der Geburtstag, que também é a junção de duas palavras. Die Geburt, que significa nascimento ou parto. E der Tag, que significa o dia. E outro exemplo de pronome interrogativo, nós temos aqui o wo. Wo, que significa onde. E como exemplo, wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Onde está o meu telefone? Onde está o meu telemóvel? Wo ist mein Handy? Das Handy, telefone ou telemóvel. Mais um exemplo, wo arbeiten Sie? Wo arbeiten Sie? Formal ou wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Onde você trabalha? Onde você trabalha? Wo arbeitest du ou wo arbeiten Sie? Arbeiten, pessoal, é o verbo trabalhar. Arbeiten. E mais um exemplo, wo finde ich eine Wohnung? Wo finde ich eine Wohnung? Finde, pessoal, vem do verbo finden, que significa encontrar. E Wohnung, die Wohnung significa apartamento. Wo finde ich eine Wohnung? Onde eu encontro um apartamento. Nós temos também o woher, que seria como um de onde. E como exemplo, nós temos o woher kommen Sie, formal, woher kommen Sie, e o woher kommst du, no informal, que significa de onde você vem. Woher kommst du? E por último, nós temos o wohin, que seria o nosso para onde. Wohin. E como exemplo, wohin gehen Sie, no formal, e wohin gehst du, para onde você vai. Então, pessoal, recapitulando, nós temos aqui o wer, que significa quem, o was, que significa o que, o wie, que significa como, o wie viel, que significa quanto, o warum, que significa por quê, o wann, que significa quando, o wo, que significa onde, o woher, que significa o de onde, e o wohin, que seria o para onde. E o que vocês conseguiram notar em comum na estrutura da frase quando eu utilizei os pronomes interrogativos? Então, pessoal, a gente sempre começou com o pronome interrogativo, depois o verbo e em seguida com o sujeito, certo? Então a estrutura quando a gente vai fazer uma pergunta com pronome interrogativo é pronome interrogativo, verbo e depois sujeito. Simples, não é? Por exemplo, wo, pronome interrogativo,
bist é um verbo, do verbo sein, e du, nesse caso, seria o sujeito. Wo bist du? Pronome interrogativo, verbo, sujeito. Bem simples, não é? Então, quando a gente quiser formular uma pergunta com pronome interrogativo, é essa estrutura que a gente vai utilizar, beleza? Mas, Juliano, como é que eu faço para fazer uma pergunta sem utilizar os pronomes interrogativos? Também é muito fácil. Vamos começar com um exemplo. Du bist müde. Du bist müde. Você está cansado. Du bist müde. Como eu posso transformar essa afirmação em uma pergunta? É muito simples, pessoal. Eu simplesmente pego o verbo e eu jogo para a primeira posição e coloco o sujeito na segunda posição. E pronto, você formulou a sua pergunta. Bist du müde? Bist du müde? Você está cansado? Mais um exemplo. Du isst kein Fleisch. Du isst kein Fleisch. Você não come nenhuma carne. Du isst kein Fleisch. Is vem do verbo essen. Kein, no caso, seria nenhuma. E Fleisch, das Fleisch, a carne. E eu estou aqui afirmando que você não come nenhuma carne. Como transformaria essa afirmativa em uma pergunta? Eu colocaria o verbo no início e passaria o sujeito para a segunda posição. Isst du kein Fleisch? Você não come nenhuma carne. Isst du kein Fleisch? Então, para a gente fazer uma pergunta sem utilizar um pronome interrogativo, a gente só precisa colocar o verbo na primeira posição e o sujeito na segunda posição. Fácil, não é, pessoal? E o Hausaufgabe de hoje vai ser justamente isso. Eu gostaria que vocês transformassem a seguinte frase em uma pergunta. Sie kommt morgen nach Hause. Sie kommt morgen nach Hause. Ela vem amanhã para casa. Sie kommt morgen nach Hause. Eu gostaria que vocês transformassem essa frase em uma pergunta aqui nos comentários. E não se esqueçam que na descrição do vídeo tem um exercício extra para vocês. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.